som através das vibrações das cordas vocais e da condução do ar, certo? Então, a gente consegue produzir essa fonação. A olfação, que nos possibilita sentir odores, cheiros, enfim. E defesa no organismo, porque o ar que a gente inspira, ele vem com muitas impurezas. Então, ele vai passando por todo o processo e por toda uma rede de estruturas que vai fazer uma filtragem desse ar para ele chegar o mais limpo possível aos nossos pulmões, certo? Lá nos nossos alvéolos, para aí sim eles suprirem as necessidades do nosso organismo. Até o momento, alguma dúvida? Eu vou entender isso com... Tá. Aí, eu trouxe essa imagem, certo, que tem nos livros de anatomia, que basicamente é uma imagem só ilustrando o que compõe o nosso sistema respiratório, que vocês já viram tudo isso na anatomia 1 e na anatomia 2, mas eu trouxe só para que vocês entendam, certo? Que tem a cavidade nasal, a laringe, a traqueia, os pulmões, os alvéolos, os brônquios, os bronquíolos, todos esses órgãos, eles fazem parte do sistema respiratório e eles são responsáveis por conduzir e realizar as trocas gasosas no nosso organismo, certo? E aí, eu trouxe esse trechozinho falando que a principal função do sistema respiratório é promover a hematose, que é o processo que ocorre no organismo e é responsável por transformar o sangue venoso, que é o sangue desoxigenado, né, o sangue rico em CO2, em sangue arterial, que é o sangue oxigenado, que vai suprir todos os nossos tecidos para que continuem com o seu funcionamento adequado. E essa conversão, ela vai ocorrer nos alvéolos pulmonares, ok? E aí, como vai ocorrer esse processo de hematose? Ele vai ocorrer, né, primeiramente com a chegada do ar, então o ar vai ser inspirado e ele vai chegar lá nos alvéolos rico em oxigênio, que é o gás que é fundamental para o funcionamento do nosso organismo e por nos manter vivo. E aí o sangue, ele vai chegar através dos capilares, que vai ser, no caso, isso daqui já é o sangue venoso, certo? Ele chega nos capilares e ele vai ser pobre em oxigênio e rico em CO2, que é o gás carbônico que a gente elimina via respiração. E aí isso vai ocorrer uma difusão gasosa, certo? É aquele processo. Vai entrar nos capilares o sangue rico em oxigênio e vai sair o sangue rico em CO2. E aí, através da inspiração e expiração, a gente consegue eliminar esses gases do nosso organismo, certo? Basicamente é só isso o processo de hematose, um processo bem enxuto e de fácil compreensão. E aí esse processo, ele vai depender de alguns fatores. E quais são esses fatores? O gradiente de pressão, que é justamente você saber qual é o meio mais concentrado e o menos concentrado, e aí realiza esse processo, essa troca, né? Essa difusão. A área da superfície alveolar e a espessura da membrana alveolar capilar, certo? Então, quanto mais fino esse capilar for, mais difícil ocorre essa difusão. E a área de superfície também, porque ela vai aumentar o contato com com esses íons desses gases, e aí isso possibilita que realize essa troca gasosa, certo? E aí o sistema respiratório, ele vai se dividir em vias superiores, certo? Que essas vias superiores, elas vão realizar a preparação do ar inspirado. E ela possui como função conduzir o ar, filtrar partículas, aquecer o ar, olfação, dentre outros. Igual eu tinha falado para vocês, até o ar chegar nos nossos pulmões, certo? Para que a gente consiga utilizar ele adequadamente, ele passa por todo um processo de limpeza para tirar quaisquer partículas que tenham nele e que possam fazer mal para a gente, né, para os animais. Então, o processo até chegar lá nos nossos alvéolos é um processo de limpeza desse ar. Nas nossas narinas, por exemplo, que a gente tem os cílios, né, dentro da fossa nasal. Esses cílios, eles produzem um muco por causa das células que tem no epitélio, e aí isso já vai ser a primeira barreira de proteção do organismo, porque lá já vai ficar muitos micro-organismos, algumas partículas maiores que vão estar que a gente inspira. E aí já vai passando para as conchas nasais, que vocês viram isso em anatomia 2, e elas têm a função de aquecer e umidificar esse ar. Então, cada fase e cada componente das vias superiores, elas são responsáveis por filtrar realmente e limpar esse ar que a gente vai expirar, certo? E aí é tanto que as nossas narinas, a famosa meleca, né, que forma dentro das nossas narinas, é justamente sujeira que ficou presa nos nossos cílios, que estão presentes na fossa nasal, e se misturaram com o muco produzido pelas células. E aí isso gera essas melecas que a gente tem que ficar limpando nossa narina com frequência, certo? E aí o que é que vai compor essas vias aéreas superiores?
as narinas, a cavidade nasal, as conchas nasais e a faringe. Aí depois da faringe, a gente já vem com a laringe, que é onde vai começar a parte da condução até chegar no nosso pulmão, que é realmente a parte onde vai ocorrer as trocas gasosas para que o nosso organismo ele seja suprido de forma adequada, tá bom? Até o momento, alguma dúvida? Pode continuar. Certo. E aí, passando das vias superiores, a gente tem as vias aéreas inferiores, certo? Peço perdão que ficou inferiores duas vezes, e elas vão dar continuidade ao processo de condução do ar. E aí, as vias inferiores, elas vão ser compostas, né, pela laringe, pela traqueia, brônquios e bronquíolos. A partir dos brônquios, a gente já começa a ter umas subdivisões que vocês viram com o Otávio lá na histologia, só que para a professora Rosângela isso não vai ser tão relevante, e é lá onde vão ter componentes como os pneumócitos do tipo 1 e do tipo 2, que vão auxiliar nesse processo de troca gasosa e também vai fazer com que o nosso pulmão ele não colabe. O que é um pulmão colabar? O nosso pulmão ele nunca vai estar pregadinho, certo? Porque os nossos alvéolos eles não podem ficar grudadinhos, até porque a gente não consegue eliminar 100% do nosso ar de dentro do pulmão, justamente pela ação dos pneumócitos que promovem uma substância que é denominada de substância surfactante, certo? Mas isso a gente vai discutir posteriormente. Então, todos eles são responsáveis por levar esse ar, né, que veio inspirado do meio ambiente, até os nossos alvéolos e lá ocorrer de fato, a troca gasosa por difusão, certo? Quando chega aos capilares, aí vem o sangue venoso e o sangue arterial. O arterial é o oxigenado e o sangue venoso vai ser o desoxigenado. E ocorre esse processo de difusão e, consequentemente, as trocas gasosas. Aí a gente vai ter a região respiratória, que é de fato o local onde ocorre a hematose. Para quem entrou agora, se tiver gente entrado, a hematose é o processo que ocorre essa difusão, né, do sangue oxigenado para o sangue, do sangue desoxigenado para o sangue oxigenado, certo? E aí os componentes da região respiratória são os alvéolos pulmonares, a membrana alvéolo capilar, e nessa membrana alvéolo capilar vai ter os tipos de células que é os pneumócitos do tipo 1, pneumócito do tipo 2 e os macrófagos alveolares. Esses macrófagos alveolares, eles vão justamente atuar na barreira de proteção do nosso sistema respiratório. Então, caso ainda tenha alguma micropartícula, alguma substância que não é benéfica e que não é proveitória para o nosso organismo, esses macrófagos alveolares, eles vão atuar tentando remover ou tentando conter. E os pneumócitos do tipo 1 e do tipo 2, mas em especial o tipo 2, eles produzem a substância surfactante, que ela vai fazer com que os nossos alvéolos pulmonares eles não colabem e impossibilite o processo de troca gasosa e de respiração do ser vivo, certo? E aí a gente entra na parte de mecânica respiratória, que é justamente a ventilação pulmonar. Gente, eu vou pedir licença aqui só para eu ligar meu ventilador, porque tá um calor desgraçado aqui na minha casa. Peraí. Espero que não dê interferência do vento, né? Mas não vai dar. E aí, gente, a mecânica respiratória, né, da ventilação pulmonar vai consistir no processo de inspiração e de expiração. Inspiração, ela vai ocorrer, né, com auxílio do diafragma e dos músculos intercostais e musculatura para que a gente faça o processo de inspiração e de expiração, porque a gente também tem o auxílio da musculatura para fazer isso, certo? E a expiração, ela pode ocorrer em duas vias. A passiva, que é quando o animal ele vai estar em repouso, ele não vai estar exercendo nenhum tipo de exercício, não vai estar em uma situação de estresse, não vai estar em um dia muito quente. Então, isso daí é a forma passiva. E a forma ativa é quando esse animal ele vai estar em alguma atividade ou então apresentar um quadro patológico, como a gente costuma pegar na rotina da clínica, né? Vou falar principalmente dos grandes animais, que é o que eu tenho mais convivência, mas a gente costuma receber muito animais com tuberculose, animais com pneumonia, certo? Filhotes que broncoaspiraram conteúdo placentário, ou então no momento da lactação, né, eles broncoaspiraram leite, e aí eles começam a desenvolver esse quadro de pneumonia. E aí isso também interfere
na respiração. Então, o animal ele já vai parar de fazer uma expiração passiva e começa a fazer uma ativa, porque dentro dos alvéolos pulmonares, né, dentro dos componentes pulmonares, vai ter uma substância que é estranha, um líquido que é estranho, e aí desenvolve esse processo patológico. E aí, os músculos que irão atuar, né, nesse processo de respiração é o diafragma, os músculos intercostais externos, os músculos abdutores, os músculos abdominais e os músculos intercostais internos. Eu trago para vocês para que vocês apenas compreendam quais são os músculos que vão participar do processo de respiração. Mas a professora não costuma cobrar nenhuma parte anatômica. Ela realmente só vai focar na parte fisiológica com vocês, principalmente nessa ação da substância sulfatante, que, falando de forma bem rasa para vocês, só previne que os nossos alvéolos pulmonares eles colabem. E aí a gente entra na parte de ventilação pulmonar, certo? Essa ventilação nada mais vai ser do que os movimentos de ar dentro do nosso pulmão, certo? Dentro dele para fora dele. E aí isso vai garantir que ocorra as trocas gasosas do nosso organismo e mantenha a homeostasia, ok? E aí o processo ele vai ser dividido em três parâmetros que a gente costuma usar, que é a ventilação corrente, ventilação minuto e frequência respiratória. E aí eu trouxe uma breve explicação para vocês, bem simples mesmo, mais clara, do que cada uma quer dizer. Então, essa ventilação corrente, que vocês podem encontrar na prova, ou em algumas literaturas a depender, na sigla VC, ela é o volume de ar inspirado e expirado pelo animal em repouso. Ou seja, quando o animal não está em exercício físico, não está em uma situação de estresse, não está com, por exemplo, não tem distúrbios circulatórios, então ele está em um animal saudável, tranquilo, depois do almoço, sem estresse, ele vai estar com a ventilação corrente, certo? Em repouso. Já a ventilação minuto, que vocês podem encontrar com a sigla VE, é a ventila, é, é o volume de ar total que vai se movimentar dentro dos pulmões em um minuto. Então, ventilação minuto é o ar que vai estar circulando ali dentro desse pulmão dentro de um minuto, ok? Até o próprio nome já é bem sugestivo. E frequência respiratória vai corresponder ao número de ciclos respiratório por minuto. E antes que vocês perguntem, eu não achei, pelo menos eu não vi nas pesquisas nem nas aulas, algo como, por exemplo, a ventilação corrente para animais submetidos ao estresse. Até porque quando eles entram em estresse, entra um mecanismo compensatório para que esse animal consiga expirar e inspirar de forma adequada para suprir as necessidades do organismo, ok? Até aqui, alguma dúvida quanto ao assunto? Vou, vou entender isso como um não. E aí, a gente tem mudanças, certo? Na ventilação corrente, que eu tinha falado para vocês, e na termorregulação, certo? Por exemplo, estresse por calor vai deixar os cães ofegantes, certo? Então, vai deixar o VC baixo e a frequência respiratória mais alta, porque isso vai garantir com que esse animal ele perca mais calor através da evaporação de água, certo? Ele vai ter uma expiração de água, uma evaporação de água maior, porque ele vai eliminar muita água pela respiração e, consequentemente, ele também vai estar perdendo calor. E em um caso de estresse por frio, ele vai aumentar a taxa metabólica. Consequentemente, ele aumenta o consumo de oxigênio e produção de CO2. E aí isso vai aumentar a ventilação alveolar e vai reduzir, né, a ventilação do espaço morto. O que é o espaço morto? O espaço morto é justamente essas vias aéreas superiores que elas só têm como função preparar o ar para chegar no nosso pulmão. Elas não vão realizar trocas gasosas, elas só têm a função de conduzir, preparar e limpar esse ar para que ele chegue nos nossos pulmões, certo? E aí, a capacidade residual funcional, né, que é expressa pela sigla CFR, ela vai ser o volume de ar que vai permanecer nos nossos pulmões ao final de uma expiração normal e passiva, certo? Então, o animal ele vai estar apresentando uma respiração tranquila, não vai estar sendo submetido a nenhum esforço, não vai estar caminhando no sol, não vai estar exposto a estresse, ele vai estar tranquilo. E aí, isso é vamos dizer, a quantidade de ar que vai ficar dentro dos pulmões. Mas aí é um relevante para vocês. Vocês não precisam
saber essa questão de números. Para ficar mais fácil para vocês, vocês fazem a analogia com o coração, que vocês lembram que quando a gente estava vendo o sistema cardiovascular, a gente viu que o nosso coração ele nunca vai ejetar 100% do volume sanguíneo que tem dentro dele. Da mesma forma, funciona no sistema respiratório. Os nossos pulmões, eles nunca vão liberar 100% do ar que tem dentro deles. A gente não consegue. E na CRF, né, que é a capacidade residual funcional, a pressão subatmosférica na cavidade pleural mantém o pulmão inflado. O que é isso? Na época que eu paguei, isso gerou muita confusão na minha turma, inclusive na minha cabeça. Mas essa pressão subatmosférica é uma pressão negativa, é uma pressão menor que a pressão atmosférica. Então, vamos supor, números hipotéticos, tá? Para vocês não acharem que isso é o correto. A pressão atmosférica, vamos supor que ela é zero, certo? A pressão subatmosférica vai ser menos 5. Ela é uma pressão menor que a pressão atmosférica. E aí, isso, ela vai estar na cavidade pleural, e é justamente isso daí que vai fazer com que o nosso pulmão ele permaneça inflado. Eu não sei se vocês já perceberam, mas após o óbito de um animal, certo? A depender do tempo que esse animal veio a óbito, você não consegue mais inflar o pulmão daquele animal. E, inclusive, quem faz estágio na patologia animal percebe isso. Quando tem um teste, que é o teste de pressão negativa, que pega a faca, espeta entre o espaço intercostal e gira. E aí você vai escutar um ar saindo. É justamente isso, certo? Você tirou aquela pressão negativa de dentro do espaço torácico, de dentro das cavidades. E aí o pulmão automaticamente ele colaba. Então você não vai mais conseguir inflar esse pulmão por mais que você tente. E o surfactante pulmonar, ele vai conferir estabilidade alveolar. Este, ele vai ser produzido pelos pneumócitos do tipo 2. Na monitoria, eu vou falar muito sobre o pneumócito do tipo 2 posteriormente, mas não negligenciem o pneumócito do tipo 1, porque se não me falha a memória, quando eu paguei o TAG há 300 anos atrás, o pneumócito do 1, ele vira pneumócito 2. Não sei se eu posso estar falando besteira, mas não negligencia o pneumócito do tipo 2, do tipo 1, certo? E aí aqui eu trouxe essa imagem que tem lá no slide do professor, só que tanto no slide do professor quanto no meu, a imagem ficou uma porcaria, porque ele coloca os slides juntos, aí fica ruim, eu fui passar para aqui, ficou pior ainda. Mas basicamente aqui só está falando que, por exemplo, se a gente tiver uma lesão pleural, né, o nosso pulmão vai colabar, justamente porque essa pressão subatmosférica, ela é perdida. E aí o nosso pulmão vai passar a ter uma pressão atmosférica e aí ele colaba. Não vai ser legal, porque o animal não vai conseguir respirar, inflar esse pulmão e realizar as trocas gasosas que são fundamentais para que mantenha o nosso corpo em funcionamento pleno. Até porque a gente sabe que se o animal ele tiver muito CO2 circulante, muito gás carbônico circulante, ele entra em um quadro de hipóxia, que é justamente a ausência de oxigênio circulante no organismo via corrente sanguínea. E aí a gente tem as pleuras, né? Que essas pleuras elas vão estar revestindo o nosso pulmão e elas vão ter uma pequena quantidade de líquido presente dentro delas e elas vão justamente estar aderidas é, na parede da cavidade torácica para evitar que esses pulmões eles colabem, certo? Então, para fazer uma analogia bem simples, vocês pensem que a gente tem duas placas de vidro. Se você grudar duas placas de vidro sem nada, é fácil fazer a remoção. Mas se você colocar duas placas de vidro com uma leve quantidade de água, por exemplo, entre elas, você já vai ter que fazer uma força maior para que você separe elas duas, certo? Então, as pleuras, elas vão funcionar basicamente como isso, e elas vão ter a função principal de evitar que o nosso pulmão murche, certo? Que ele sempre permaneça inflado. E aí a gente tem a pleura visceral, que vai estar em contato com o pulmão, e a pleura parietal, que vai estar em contato com o tórax. E aí, esse fluido pleural, né, que é a água entre as placas de vidro, ele vai manter as pleuras próximas, ligando mecanicamente os pulmões ao tórax, certo? E aí o tórax rígido, ele vai ser menos complacente, principalmente em grandes animais. E aí isso faz todos esses mecanismos aí trabalhando juntos, eles fazem com que o nosso pulmão não colabe. E aí tem um grande risco por qualquer lesão ou por qualquer processo patológico de atelectasia, que nada mais é do que o colapso total ou parcial dos alvéolos pulmonares.
Normalmente, eu posso estar falando uma besteira para vocês, mas eu acho que só vai ocorrer colapso total quando o animal vem a óbito ou em casos realmente de perfuração torácica que atinge as pleuras e aí perca essa pressão subatmosférica. Já o colapso parcial, ele pode ocorrer em processos patológicos, como o que eu mencionei aqui para vocês, né? Em casos de pneumonia, em casos de tuberculose, até mesmo em casos de resfriados, quando tem inflamação, em casos de bronquite, qualquer enfermidade respiratória, né, do nosso trato respiratório, pode gerar um risco de atelectasia nos animais e nos seres humanos. E aí a gente chegou na parte do bebê, né? Que é o surfactante nos alvéolos. É só uma substância produzida para evitar o colabamento dos alvéolos e, consequentemente, evitar que esses alvéolos não consigam mais fazer o papel deles, que é realizar as trocas gasosas. Basicamente, são isso. São isso. E aí, esse surfactante ele vai estar em quê? Nas células epiteliais alveolares do tipo 2, ou seja, os pneumócitos. E aí ele vai revestir a camada interna alveolar. E isso vai fazer o quê? Vai reduzir a tensão superficial, consequentemente, prevenindo o colabamento daquele alvéolo, certo? E aí a gente tem uma doença que é a síndrome do desconforto respiratório, que isso vai ser uma condição que é característica de uma insuficiência respiratória causada por lesão difusa do pulmão e é muito comum em neonatos prematuros. Por que que isso é muito comum em neonatos prematuros? Porque neonatos prematuros, eles ainda não vão ter surfactante suficiente nesses alvéolos pulmonares e, consequentemente, isso pode causar o colabamento desses alvéolos. E aí a gente já entendeu, né, esse discurso chato de que, sem surfactante, os alvéolos podem colabar. Com eles colabados, não vai realizar as trocas gasosas. Sem trocas gasosas, é velho e caixão preto, tá bom? É vela preta, caixão não sei o quê. É um ditado assim, bem bostinho. Até aqui, gente, tá tudo entendido? Vou entender isso como um sim, certo? E aí a gente tem que entender, antes de eu passar para os outros slides, a composição das substâncias surfactantes, né? O que compõe essa substância surfactante? A gente vai ter fosfolipídios em sua composição, certo? E a gente também vai ter algumas outras proteínas que vão compor mais ou menos 10% dele, e aí toda a junção dessas substâncias, inclusive íons de cálcio, vão formar essa substância surfactante e vão fazer a proteção dos alvéolos, consequentemente, evitando o seu colabamento, tá bom? E aí ele vai ser produzido, né, gente, no retículo endoplasmático do pneumócito do tipo 2, que é a célula, e ele vai ser armazenado nos corpos lamelares, certo? E aí isso daí vai ser liberado no interior do alvéolo por exocitose, e, consequentemente, ele vai se espalhar por toda a superfície lipídica alveolar. É só isso. Então, vocês já entenderam que a substância surfactante tem lipídio em sua composição, tem proteínas e tem presença de íons, principalmente o íon cálcio. E onde que ele vai ser produzido? No retículo endoplasmático dessas células, né, dos pneumócitos de tipo 2, vão ser armazenados nos corpos lamelares e eles vão ser liberados por exocitose. E ao serem liberados, eles vão se espalhar na superfície líquida alveolar e fazer a função deles. E aí, a gente chega na parte de trocas gasosas. A gente tem que saber que o ar atmosférico, ele contém apenas 21% de oxigênio. Então, não ache que você vai estar inspirando, meu Deus, enchendo o seu pulmão e vai vir 100% de oxigênio, não. O ar que você está inspirando vai vir só 21% de oxigênio. O resto é umas poiqueiras que não interessam muito para nós, não, certo? E aí a gente tem essa pressão barométrica e a questão da hipóxia, certo? E aí eu trouxe algumas termologias para vocês, que pode ser que a professora cobre na prova para vocês ou não. Mas eu trouxe na monitoria, que aí vocês depois não têm a desculpa de dizer, vixe, eu nem vi isso, certo? A gente vai ter a PaCO2, que é a tensão arterial de CO2. E o que é isso? Isso vai representar, né, o valor da pressão parcial de gás carbônico no sangue arterial. Então, o valor normal é aproximadamente 35 miligramas de mercúrio, tá bom? E é realmente, gente, no sangue arterial, a presença de CO2 no sangue arterial.
Não pensem que foi erro de digitação. PaO2, que é a tensão arterial de oxigênio, vai representar a quantidade de oxigênio presente no plasma arterial. O valor normal é aproximadamente 80 miligramas de mercúrio. VCO2 é justamente a taxa de produção de gás carbônico. É a quantidade de CO2 produzida pelo metabolismo celular. Ou seja, após todas as atividades metabólicas, né, das mais diversas células do nosso organismo e dos mais diversos tecidos, vai ser expressa a quantidade de CO2 que foi produzido. E aí, esse VCO2 é justamente o que expressa essa quantidade. E mais uma vez, eu falo para vocês que não se prendam tanto a números. Mas se o professor ele botou números nos slides, dê uma olhadinha, mas a professora Rosângela ela não vai querer saber isso de vocês, até porque, gente, sinceramente, a pessoa não vai nem lembrar disso no futuro. Assim, entenderam? Não estou dizendo que não é importante, mas não tem grande importância. E VO2 é a taxa de movimento de oxigênio entre alvéolo e sangue. Então, é justamente esse processo de troca de gases, né, entre os alvéolos e o sangue. E VA é a ventilação alveolar, é o volume de ar que realmente chega nos alvéolos e atua nas trocas gasosas. Perdão pelo erro de digitação, eu vou corrigir antes de enviar para vocês. Então, essa VA, né, é só a quantidade de ar que de fato vai chegar lá nos alvéolos pulmonares e que vão atuar nas trocas gasosas, ok? Até aqui, compreendido, pessoal? Vou entender como um sim. Cadê Ju? Que ela sempre responde e hoje não está respondendo. Ju, vai lá, enrola. E eventos que podem interferir nas trocas gasosas, certo? O som alveolar é pouco oxigênio chegando nos alvéolos. E aí, tipo assim, tá tendo um distúrbio circulatório no organismo do animal. E por algum motivo esse animal não está conseguindo realizar a tensão arterial. Então, uma hipoventilação, a gente sabe, vai reduzir a VA e vai elevar a produção de CO2. Isso não é bom para o animal, porque isso pode levar a um quadro de hipóxia e esse animal vir a óbito, porque se não tem oxigênio circulante para suprir os nossos usados durante uma carbono. Eu não vou estar falando o nome de toda vez, porque é muito seis, e o professor ele também traz no material dele, certo? E o processo de difusão, que eu mencionei para vocês lá no início da monitoria, que nada mais é do que o movimento passivo de ocorrer essas trocas gasosas, né, lá nos capilares alveolares, vai ocorrer esse processo de difusão passivo. Então, a gente vai ter o sangue, né, rico em oxigênio e o sangue rico em gás carbônico. E eles vão passar de forma passiva por esses capilares, pelo processo de difusão, pelo epitélio capilar, e, e o sangue oxigenado vai ser mandado para o restante do nosso corpo para suprir as nossas necessidades fisiológicas e fazer na cabeça de vocês também que a fisiologia ela é um emaranhado, ela é uma teia de aranha. Uma coisa vai ligando a outra e tudo vai fazer sentido. Então, de novo, a gente volta justamente para cardiovascular e para sangue, porque a gente entende que uma molécula de hemoglobina ela pode combinar-se é, reversivelmente com quatro moléculas de oxigênio. Por que reversivelmente? Porque ela não vai se ligar nessa hemoglobina e vai ficar lá para sempre. Ela pode ser removida justamente
durante essa troca, né, de gases para suprir os tecidos, e aí vem o sangue rico em CO2 e sucessivamente. E justamente aqui o oxigênio, ele oxida o fosforo, ok? Se eu não me engano, é isso. É, exatamente. A função da globina, do grupamento de globina, é inibir o oxigênio de oxidar o ferro ferroso. E aí a molécula de hemoglobina, ela vai possuir 4 M's, cada um com sua globina associada. Por isso que, de se combinar com 4 o M é uma protoporfirina com um ferro ferroso no centro. E aí, justamente, a função dessa globina é impedir que esse oxigênio ele oxide o ferro ferroso. E aí a gente sabe que o ferro ferroso ele não é tão legal para o nosso organismo. Só que isso não tem tanta importância para vocês agora. Tinha mais importância no assunto da unidade anterior que vocês fizeram a prova. E, para finalizar, né, chegando no último slide, eu não gosto muito dessa, mudando só um pouco de assunto, eu não gosto muito dessa metodologia de monitoria, porque eu não sinto que vocês interagem tanto e tiram as dúvidas. Mas, qualquer coisa, vocês podem falar. E aí, aqui é só um slide mostrando os mecanismos, né, de controle central da respiração, certo? Respiração monitora uma composição química do sangue, certo? A gente vai saber se esse sangue, como vocês viram, o processo respiratório também atua na regulação do pH sanguíneo. Então, isso já é um monitoramento também para a gente saber a composição sanguínea. Esforço dos músculos respiratórios sobre os pulmões. Então, a gente vai saber também como está funcionando, se essa musculatura ela está trabalhando muito para que ocorra o processo de expiração, ou se ela está trabalhando adequadamente e materiais estranhos presentes no trato respiratório. Isso vai, como eu mencionei no início, né, que a gente sabe que neonatos, eles são muito propícios a broncoaspirar. E eles podem broncoaspirar conteúdo placentário, até mesmo leite no momento da lactação, principalmente animais injetados, que a gente tem que fazer a lactação deles via mamadeira. Eles são muito suscetíveis a broncoaspirar. E aí, isso, né, o leite ou então o conteúdo placentário é um conteúdo estranho, material estranho no sistema respiratório. E aí o organismo ele começa a trabalhar para tentar conter e tentar eliminar esse conteúdo respiratório. E aí o animal pode desenvolver uma pneumonia, vir a óbito, desenvolver bronquite por broncoaspirar outras coisas, enfim, uma série de coisas, certo? Então, os mecanismos de controle central, eles são esses e eles vão justamente monitorar essas questões que eu citei para vocês. É isso, pessoal, o assunto da monitoria de hoje, né? A monitoria de... Que Ou cortou essa? aqui, não deu para mim. Pronto, essa daqui. Essa última aí, essa. Tá, pronto. Ó, a gente sabe que os nossos pulmões ele vai ser revestido por uma pelezinha. Vou falar assim. Essas pelezinhas, elas são as pleuras, certo? E a pleura, junto com o nosso tórax, eles vão atuar impedindo que o nosso pulmão ele colabe. Então, a função deles vai ser manter o nosso pulmão inflado. Pense que o nosso pulmão é um balão de festa. O balão ele vai estar cheio. Se você pegar uma agulha e furar, o balão vai secar. É nesse esquema aí que eu quero que você pense. E aí a gente vai ter a pleura visceral, que é a que vai estar em contato com os pulmões, a pleura parietal, que é a que vai estar em contato com o tórax. E entre essas pleuras, a gente vai ter o fluido pleural, que nada mais é do que um fluido que vai manter as pleuras próximas, ligando mecanicamente, certo? Os pulmões ao tórax. Essa é a função deles, evitar que o nosso pulmão ele colabe. É só para deixar o nosso pulmão cheinho. Vamos supor que eles são duas mãozinhas segurando os pulmão direto para evitar que eles se grudem, certo? E aí isso evita a atelectasia, que é o colapso total ou parcial dos alvéolos pulmonares. E aí eu falei para vocês que esse colapso total, ele pode ser após o óbito ou em um estágio muito avançado de uma patologia, e o parcial, por exemplo, é quando a gente tem um animal com pneumonia, certo? Aí, outro exemplo que eu trouxe para vocês tentarem entender melhor, a pleura visceral é uma placa de vidro, a pleura parietal é outra plaquinha de vidro. E esse fluido pleural, ele é água. Então, ele vai fazer o quê? Se tiver água entre duas placas de vidro, não vai ser difícil de você separar elas?
Essa basicamente é a função dessas pleuras. Elas não vão se separar e elas vão fazer com que o nosso pulmão ele não colabe, porque elas vão estar coladas ao tórax e o nosso tórax ele é rígido, então eles juntamente trabalhando vão fazer com que o nosso pulmão não colabe. E aí pode ter alguns distúrbios, que a gente pode ter acúmulo de líquido entre essas pleuras anormal ou presença de ar entre essas pleuras, e aí isso dificulta o processo de inflação, inflamento, de enchimento do pulmão, dificulta a troca gasosa, pode ter alguns distúrbios respiratórios, enfim, uma série de coisas, certo? Deu para você entender agora, Sabrina? Deu sim, muito obrigada, viu? Nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Emanuel, eu não tinha visto a mensagem. Meu áudio cortou para você, mas deu certo. Se você quiser, eu posso voltar em alguma parte.